Olá, meus queridos, mais uma vez eu estou aqui nesta oportunidade. Quero dar continuidade aos vídeos que venho gravando sobre a aliança abraâmica e nesta oportunidade eu desejo compartilhar com vocês um dos aspectos da aliança abraâmica. Seguindo a ordem, nós falamos no último vídeo sobre a incondicionalidade da aliança. E o que significa dizer que a aliança abraâmica é incondicional? Significa dizer simplesmente que o cumprimento total da aliança depende única e exclusivamente da fidelidade de Deus e não da obediência do povo. Isso significa dizer, e muito se parece com o plano salvífico do qual nós somos partes. O plano salvífico ele é incondicional no sentido de que a minha obediência ou a minha desobediência não anula o plano, não anula a intenção de Deus, que está escrito lá em Romanos 8. Então, o plano salvífico ele é incondicional, independente se eu vou obedecer ou não, se eu vou ser desobediente, eu vou me abster das bênçãos deste plano, mas o plano em si ele vai ser cumprido, ele vai ser concretizado. Isso sem sombra de dúvidas. Então, é basicamente isso. Eu posso me abster das bênçãos da aliança, não posso me abster dos galardões do futuro, mas o plano em si, ele é incondicional, ele tem cumprimento certo, garantido por Deus. Então nós vamos para o céu e nós temos garantia de que iremos morar no céu. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou um crente que oro, não é porque eu sou um crente que medito na palavra, não é porque eu sou um crente que jejum, é porque Deus é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. Então, a incondicionalidade da aliança é justamente isso, assim como no plano salvífico. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos e amigos, é a questão da circuncisão. Muitos eruditos, eles usam alguns textos, para dizer que a aliança, na verdade, é condicional. E esses textos que eles citam, na verdade, são textos que falam da condicionalidade da aliança no aspecto das bênçãos, certo? No aspecto das bênçãos, e não na aliança em si. Então, a circuncisão, ela é referente às bênçãos da aliança e não a aliança em si. É um sinal da aliança. Eles gostam de usar esse texto do Gênesis 17 para comprovar que a aliança é condicional. E eles citam, então, a circuncisão. A circuncisão é um sinal da aliança. E observe que quando a circuncisão é instituída no capítulo 17, ela, na verdade, a aliança em si já tinha sido confirmada, já tinha sido feita lá em Gênesis 15. Então, quando a circuncisão é instituída, a aliança já estava valendo. A aliança já era incondicional. Então, não tem como a circuncisão ser uma condição para a intenção da aliança ou de sua continuidade, porque a aliança já tinha sido instituída, digamos que em Gênesis 15, quando Deus faz um pacto de sangue com Abraão, em que ele passa entre as partes dos animais sozinho. Então a aliança, ela se constitui em um sinal. É um sinal para a aliança. Naquele tempo, no contexto em que Abraão viveu, existia uma idolatria começada lá por Nimrod, em Babel,
e então estava se alastrando nação afora. E Abraão vivia nesse contexto cultural e religioso muito idólatra, tanto é que seu pai fazia imagem de esculturas. E Deus escolhe Abraão dentro desta cultura religiosa defasada pela idolatria. Para tanto, Deus então cria um sinal, que é a circuncisão, de que aquele povo, aquele homem em específico, era propriedade particular de Deus. Assim como nós fomos selados com o Espírito Santo, ou seja, nós temos o selo do Espírito Santo, é como que diz, esse aqui é propriedade particular de Deus, assim também servia a circuncisão diante daquela cultura religiosa altamente idólatra. Então, o sinal da circuncisão era, primeiro, um sinal da aliança e um sinal para os gentios, no sentido de que aquele povo, aquela pessoa em específica, era propriedade particular de um único Deus, de um único Senhor. Então, a circuncisão em si, ela era um sinal da aliança e não uma condição para a aliança, da aliança, no sentido de intenção de Deus de fazer a aliança ou da continuidade da aliança em si. Então, ela não traz este aspecto de condicionar a aliança aqueles que eram circuncidados. Aqueles que eram circuncidados perderiam as bênçãos, mas a aliança continuava em vigor. Aqueles que não se circuncidassem, digamos que poderiam ser excluídos da aliança, mas a aliança continuava em vigor, porque ela é incondicional. Então a circuncisão era um sinal. Ela foi instituída depois do pacto que Deus fez com Abraão, aquele pacto de sangue lá em Gênesis 15, e também está relacionada com o gozo das bênçãos da aliança. E dentro deste contexto, da circuncisão, deixamos bem claro que a circuncisão não é uma condicionalidade para a aliança no sentido de intenção divina de fazer aliança ou continuidade da aliança. Aqueles que violassem estes termos, eles eram excluídos das bênçãos da aliança. Assim como nós, que somos cristãos, nós somos salvos em Cristo Jesus, temos a certeza da nossa salvação. O cristão tem que ter a certeza da sua salvação. Mas muito do que nós vivemos com Deus aqui nesta vida depende da nossa obediência, da nossa fidelidade. Ou seja, a salvação ela é incondicional no sentido de que Deus vai cumprir, independente da minha obediência ou não, mas aquilo que eu desfruto com Ele aqui nesta vida depende da minha fidelidade a Ele, depende da minha obediência. E os galardões, que será dispensado para com a igreja, para com os seus servos no porvir, também depende da minha fidelidade, da minha obediência. Por isso é importante ser fiel a Deus, ser obediente a Ele, porque desfrutarei ainda aqui nesta vida e então no porvir. Isso não significa dizer que o povo com quem foi feita a aliança, o povo de Israel, poderia viver de qualquer jeito. A incondicionalidade não significa isso. Não significa isto. A desobediência tardaria o plano, o cumprimento, na verdade, o cumprimento total da aliança, como aconteceu, Nós vemos que quando o povo de Israel rejeitou o Messias, foi dado à igreja do Senhor, que foi instituída,
lá em Atos 2, prometida lá em Mateus 16, e então é inaugurada em Atos 2, e Deus entrega à igreja a responsabilidade de continuar aquilo que Israel vinha fazendo. Mas Israel não foi abandonado, como nós lemos lá no último vídeo, em Romanos 11. Deus não abandonou o seu povo. Então, o tempo do cumprimento da aliança, ela é condicionada à obediência, à fidelidade do povo, até porque Deus não ia concretizar uma aliança com um povo totalmente rebelde. Então, outra coisa que eles citam é a aliança mosaica. Só que a aliança mosaica ela não vem da aliança abraâmica. Na verdade, a aliança mosaica ela foi instituída para manter o povo na aliança abraâmica, na obediência, para que eles conquistassem, abraçassem todas as bênçãos da aliança abraâmica e que a aliança tivesse cumprimento rápido. Então, a aliança mosaica era uma série de determinações que mantinham o povo dentro da aliança abraâmica. Mas a aliança mosaica, ela não é extraída da aliança abraâmica, não faz parte da aliança abraâmica, portanto, ela era incondicional, foi abolida por Cristo, por isso é que foi abolida por Cristo, porque era condicional, tinha um se o povo obedecesse, se o povo fosse fiel, isso. Então era condicional, mas a aliança abraâmica não, ela é incondicional. Amém? Então, o pecado e a desobediência levariam à perda das bênçãos. O pecado e a obediência levaria à perda das bênçãos e até o adiamento do cumprimento total da aliança, mas não anulava a aliança em si. E Atos 3:25 é bem claro neste momento, e nós vamos aqui, então, para Atos 3:25, observe bem o linguajar que Pedro usa. Atos 3:25 diz assim, Atos capítulo 3, versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez aos nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Observe o tempo presente que Pedro usa, vocês são o povo da aliança. E isto depois de Israel já ter rejeitado o Messias. Pedro está falando aqui para Israel, para a nação israelita nesta ocasião. E ele afirma então, observe bem, o tempo presente, vocês são filhos dos profetas e vocês são filhos da aliança. Vocês são, eles não estão dizendo vocês eram, vocês são. A igreja já tinha sido inaugurada. Então a igreja não substitui Israel. A igreja não substitui Israel. O povo de Deus ainda também é Israel. E isso está bem claro quando Paulo escreve aos romanos. Então o pecado atrasaria o cumprimento, como atrasou. Não receber o Messias adiou o plano. E aqui nós estamos vivendo num parêntese em que Deus está tratando com a igreja. Deus está tratando com a igreja. Então nós estamos num parêntese. A posse das bênçãos era condicional à obediência. Então isso nós já discutimos. Então, o aspecto condicional da aliança abraâmica é justamente a questão das bênçãos da aliança. A circuncisão não se constitui uma condicionalidade para a intenção de Deus, ou mesmo para a continuidade da aliança abraâmica. A condicionalidade da aliança abraâmica é assim, incondicional, vamos usar assim. A incondicionalidade da aliança abraâmica é indiscutível dentro de muitos textos. Nós vemos a esperança dos profetas muito tempo depois. Nós vemos confirmações, como o próprio Miqueias 7, 18 e 20, em que o povo estava mergulhado
grande apostasia, desvio totalmente da presença de Deus, mas Deus confirma o cumprimento da aliança ainda, a certeza do cumprimento da aliança. Lá em Jeremias 31, 35 em diante, nós vamos ver que Deus garante a existência da nação de Israel, assim como garante a existência do sol e das estrelas e dos astros. Ou seja, ele diz lá, se estas coisas deixarem de existir, é que o povo de Israel deixará de existir também. Então a comparação aqui não é que as estrelas vão se acabar e o povo vai se acabar, não. A comparação aqui é o seguinte, assim como os astros, o sol, a lua, os astros, não deixam de existir, assim também a nação de Israel não deixará de existir. Existirá para sempre, porque é promessa de Deus, é plano de Deus para aquela nação. O que é condicional é as bênçãos da aliança. Você só desfrutará das bênçãos da aliança, Israel, se for fiel, se for obediente. Então, nós ficamos por aqui. Na próxima ocasião, nós continuaremos esta série de vídeos sobre a aliança abraâmica. Quem sabe um último vídeo ou não, mas o que eu queria nesta oportunidade deixar está bem claro. Os argumentos que a maioria usa, na verdade, se refere às bênçãos. E as bênçãos nós concordamos muito bem que elas são condicionais. Fique na paz do Senhor.